A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma rede independente e colaborativa que reúne organizações não governamentais, centros de pesquisa, coletivos, especialistas e defensores de direitos humanos de diversos campos de atuação e áreas de conhecimento. Com iniciativas de pesquisa, comunicação, mobilização pública, articulação e incidência política, trabalhamos por uma política de drogas baseada em evidências científicas e no respeito aos direitos humanos. Entre agosto de 2022 e março de 2023, nossa rede realizou uma jornada de encontros abertos nas 5 regiões do Brasil para articular, ouvir, formar, divulgar, agregar, posicionar e debater a política de drogas que queremos para o nosso país. Este processo ficou conhecido como a Caravana Nacional do Conhecimento sobre Política de Drogas. Qualquer legalização que nós esperamos e defenderemos, é fundamental que a gente pense também a reparação dos danos causados por décadas de guerras de drogas. Nós estamos fazendo isso em 5 cidades no Brasil, ouvindo pessoas, organizações de pessoas vítimas diretas da guerra às drogas, para a gente ter um entendimento sobre como as pessoas enxergam o tema da reparação no campo da política de drogas e justiças criminais. Dizer que para a gente é uma honra estar pisando nesse território, estar aqui. Para nós é muito importante valorizar a experiência da Rede da Maré e estar aqui com vocês. Dizer que hoje o nosso dia vai ser um pouco da gente pensar esse momento do que vai ser a nossa agenda positiva. Então a gente cria um processo que a gente chamou de Caravana pelo Conhecimento, que seria uma forma da gente conseguir viabilizar que espaços de escuta e formulação política aconteça nos 5 territórios do país e que não seja feita necessariamente por uma secretaria executiva, mas que seja feita por organizações que já têm trabalhos consolidados nas 5 regiões. A democracia está em risco e não podemos e nem queremos mais ser as vítimas que pagam a conta da atual política de drogas. É por isso que viemos a público dizer que você também é vítima da opção de guerras de drogas que tem trazido consequências a diferentes camadas da população em todo o mundo. Enquanto os usuários de substâncias, no geral, não forem tratados como sujeitos de direito, não teremos democracia. E essa agenda é sobre isso. A gente não pode mais pagar a bala que atravessa os nossos corpos. Isso não vai permitir com que a gente tenha um desenvolvimento humano, um desenvolvimento da nossa cidadania. Então a gente entende que o nosso orçamento público não deve mais estar sequestrado pela agenda de morte, ele deve ser imediatamente revertido para uma agenda de vida. Que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, toda favela tem um pouco de quilombo. A guerra às drogas existe para fraturar o movimento negro e a potência revolucionária de mudança da desigualdade social no Brasil. Essa é a função da guerra às drogas. Sem mastigar, sem mastigar, sem mastigar, engole sardinha sem mastigar. Mas meu tio velho Chico casou com a Zezé, cachimbo na boca e o chinelo no pé. Meu tio velho Chico casou com a Zezé, cachimbo na boca e o chinelo. E o chinelo no pé, chinelo no pé, cachimbo na boca e o chinelo no pé. Já peguei gente aqui envolvida com tráfico e olharam assim, olha, a gente prefere pagar imposto do que pagar propina, sai muito mais barato pra gente. Entendeu? Porque imposto a gente só vai pagar uma vez por mês e propina se paga uma vez na semana ou diariamente. Eu preferiria fazer isso, que eu ia pegar esse dinheiro, investir na comunidade, em emprego, investir em infraestrutura e acabava com a guerra. Porque dependesse de mim, tava legalizado, usa quem quer. É a mesma coisa que um carro. Se o cara pega um carro para dirigir, como eu no meu caso, é para trabalhar, ganhar dinheiro, levar o sustento na minha cabeça, mas tem gente que pega carro para fazer, pega. E aí? Depende de cada um, depende sim, de conscientização.
falam da maconha, falam do canabidiol, do medicinal. Isso é uma cartilha da Anvisa. Inclusive, já é legalizada a maconha no Brasil, em alguns lugares, muitos lugares. Você passar na República, em São Paulo, na rua do Mackenzie, tá toda a galera branca de 16, 17 anos fumando muita maconha. Mas o mais grandioso para mim de ter participado da série é a discussão que a série fomenta, que é a liberação da maconha no Brasil. Tá ligado? É fazer com que as pessoas pensem, se organizem. Não é justo que hoje a gente vá parar nas prisões por conta de um baseado ou de qualquer outras coisas. Entendeu? Os filhos deles não vão presos. Eu sou cozinheira por profissão, eu saí para fazer um banquete, inclusive de um pastor. Ítalo não ligou hora nenhuma, e ele era o filho chato que ligava o dia inteiro. E quando a gente foi ligar para ele, ele estava preso. E aí eu descobri que ele estava fumando maconha há um tempão. Eu falei, mas como que eu nunca vi? Isso não fede? Como que eu nunca senti? Eu fui parar no início de uma associação de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, lá em Minas Gerais. E a minha cabeça foi aberta a machado para me entender as questões das drogas. E eu ainda, no princípio, ainda culpava o fato do meu filho estar na rua roubando um carro, que era porque ele tinha fumado maconha, porque se ele não fumasse maconha, ele não ia fazer aquilo. Né? Eu estava procurando alguém para colocar a culpa, e nada melhor do que colocar a culpa na coitada da planta. Ela não tinha como se defender. Tentando entender as razões por que meu filho estava preso, eu entendi as razões da proibição. Que quanto mais se proíbe, mais a coisa se torna atrativa. Né? E quando a gente vai falar isso no mundo cristão, as pessoas têm dificuldade de entender. E aí eu achei lá na Bíblia um jeito de falar com eles. Lá no céu tinha um pomar, que tinha uva, pera, maçã, jabuticaba, caqui, carambola, tinha todas as frutas que você imaginar. Aí tinha um pé de macieira, que ninguém ligava para ele. Aí um dia Deus falou com a Eva, aqui você não come. Proibiu. O que ela comeu? A maçã. Se ele não tivesse falado nada com ela, ele não tinha comido. Ainda deu para o trouxa do Adão que comeu e falou, não, beleza. Essa fruta é boa mesmo. Então, a gente tem que aprender a dialogar com a nossa juventude sobre as questões das drogas sem proibir. Enquanto a palavra for proibir, isso vai ser um troço muito atrativo. Porque isso que eles chamam de guerra às drogas não é uma guerra às drogas, é uma guerra contra a periferia, é uma guerra contra a pobreza. Que eles deram esse nome de guerra às drogas para justificar o gasto financeiro que isso tem. E é muito dinheiro. E tem uma meia dúzia de bacana ficando muito rico com isso. Né? Porque cada corpo que tomba enriquece alguém e destrói uma família na periferia. Fundamental discutir a descriminalização das drogas, especialmente da maconha, por conta da perda das inúmeras pessoas que eu já tive queridas mortas na guerra às drogas. E por saber também, né, que é a proibição que gera, né, toda essa violência e o comércio não autorizado. Ninguém mata o dono da bodega da cerveja, né, quando você vai lá comprar a sua cerveja. Então eu espero que a gente atinja esse grau de civilidade também. Gilberto Gil e Caetano Veloso caíram aqui com posse de maconha, né? Foram presos num hospício e hoje a nossa rede de atenção psicossocial continua sendo o hospital psiquiátrico. Quando você vai falar para uma mãe que perdeu uma criança ou que tem alguém preso no sistema carcerário, você entra lá com uma camisa como a minha, por exemplo, e quando você vai dialogar, por exemplo, eu quero legalizar a maconha, ela vai falar, você tá maluco, cara? Eu perdi meu filho para as drogas,
filho para a luta, para você explicar esse contexto do que representa a guerra aos pobres dentro das periferias, é muito importante que a gente faça esse trabalho. E temos que saber os nossos direitos. E essa política de drogas é o nosso direito. E temos que trazer para discutir isso. E por que então que os estudantes de medicina não têm acesso a essa informação? Porque nós estamos reféns da indústria farmacêutica. Boa parte dos meus colegas estão sendo subvencionados pelo seu vínculo doentio com essa indústria. Eu fui saber que a maconha era remédio mesmo depois que eu me acidentei. Foi em 2018, um estepozinho entrou na minha mão com outra moto e me pegou de frente. Me arrebentou todo, né? Eu tô todo quebrado, tô aqui tetraplégico, né? Aposentado, inválido e, bem dizer, abandonado pelo Estado. Com os remédios que eles davam, baclofeno, esses remédios para dor, para espasmo, isso, aquilo, não adiantava nada. Era como se fosse farinha. Quando eu cheguei em casa, em 2018, fiquei 120 dias internado. Esqueci de falar desse adendozinho. O meu enteado, meu amigo, meu parceiro, me recebeu em casa com um dedo de gorila, já com um baseadão. Eu sei que tá doido pra fumar. Eu sei, coisa mais linda. Agarrei aquilo assim como se não tivesse amanhã. Porque, olha, até o fim do dia eu não precisei mais tomar remédio nem pra dor, nem pra espasmo. Fiquei ótimo. Médico da família. Pois esses estepozinhos sempre vão lá fazer uma visita. Aí eu armei uma armadilha pra eles. Não tem a doutora Gabriela, pessoa incrível. Armei uma armadilha pra eles. Deixei o YouTube preparado com o doutor Siddhartha Ribeiro e doutora Carolina Nossetti. E o meu portão é eletrônico. E fiquei só esperando. Quando eles bateram lá no portão, eu abri o portão pra eles, já acendi o baseadão. Quando ela chegou no quarto, tava aquela cortina de fumaça. Eu não quero nem saber. Eu digo, olha aí. Ela assim, meu Deus, o que é isso? Assim, é meu remédio. E a senhora foi enganada por muito tempo. E a senhora aprendeu isso na universidade? Não, assim, pois é, a senhora senta aqui que agora a senhora vai aprender alguma coisa. Porra, tem alguma coisa aí mesmo. Ela disse, é só maconha isso? Eu digo, é só maconha, querida. É só maconha. Aí ela assim, então vou dar uma pesquisada. Porque o óleo é só com receita, não é brincadeira, não é historinha, não é palhaçada. Em 30 dias ela vem com a receita de uso irrestrito da maconha pra mim. Coisa mais linda, amém? Não, escutei um amém ainda. Coisa linda, especial de primeira. Aí eu mandei a receita para Santa Canário, pro Pedrão, pronto, já era. Desde então, eu ganho óleo todo mês da Santa Cannabis. A única burocracia que eu quero da maconha é da burocracia entre o plantar e o colher. Se a gente produz no corpo, por que eu não posso ter no meu quintal para repor? Se Deus criou a natureza e também as belezas dessa vida, eu quero saber por que essa erva medicinal e sagrada é proibida. Bezerra da Silva. Existia uma necessidade das civilizações ali, das Américas, aqui do nosso país, na América Latina, de se controlar a população negra, a população indígena, que estava cada vez maior no nosso país. Quando você pega uma rua que é toda escura, aí a primeira coisa que a pessoa pensa, não, bota um policial. Porque se a rua é toda escura, botou um policial, a gente vai ter proteção agora. Mas se ao invés de botar um policial nessa rua toda escura, tu bota um poste com LED, aí tu bota uma barraquinha, isso daí muda aquela rua, que era tão ameaçadora para uma mulher, para uma pessoa passar, para um trabalhador. Então, existem outras formas da gente pensar segurança pública, acesso a direitos e saúde. A gente precisa pensar também de onde a gente está pensando isso, né? É um movimento que não tem mais como parar, né? É um fato. Nós temos milhares de pessoas cultivando, nós temos associações, a gente tem aí, e associações assim, tamanho da PEP, por exemplo, no Rio de Janeiro, da Abrace, na Paraíba, que estão aí com milhares e milhares de pés de maconha, né? O único problema que eu acho que é um ponto de atenção, que é essa questão de deixar o cultivo da maconha como um monopólio da indústria, né? É muito mais fácil eu pegar a pedra de crack e ficar dizendo que ela é a culpada de tudo. E falar que é a folha da maconha ou que é a cocaína, né? Quando na verdade é um comportamento social que não se é aceito de diversas esferas, que se nega uma forma, mas se legitima outras.
nos últimos 3 anos, assim, o Ceará foi, assim, o palco das chacinas, né? Aí é muito interessante quando a gente vê, teve uma chacina no Ceará. A primeira coisa que aparece no jornal, tantas pessoas eram envolvidas. São cidadãos de direito do mesmo jeito, são pais, são mães, são filhos, são do mesmo jeito, entendeu? Então o fato dele ser envolvido ou não dá a legitimidade do Estado justificar a morte dele, nem dá a legitimidade das pessoas chegarem e chacinarem por conta da disputa do território. Eles fizeram uma pesquisa nas audiências de custódia. E aí o perfil que chegava era dos meninos pretos, pobres, e às vezes o menino com um baseado, gente. Descia, não saía na audiência de custódia, um baseado. Aí chega um belo dia na audiência de custódia um branco, de classe média alta, que plantava skunk em casa. Aí a audiência de custódia dele durou 20 minutos, ele interrompia o juiz, ele teve lugar de fala, entendeu? E ele argumentava os direitos dele, e o juiz calado escutando. As audiências de custódia duravam dos outros 5 minutos. Entendeu? Ninguém abria a boca para falar nada. Isso é uma questão de saúde pública, é preciso levar para as periferias redução de danos, é preciso discutir com essa galera isso, discutir quais são os efeitos que determinado tipo de droga vai fazer no teu organismo, e não a lógica de que é proibido, né? Não pode, é ser proibir. Gente, não vai rolar essa história do proibir, entendeu? Faço parte da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Elas Existem surgiu lá no Rio em 2016 e ela fez esse movimento de vir até o Acre. E aí quando a gente vem com a Caravana do Conhecimento, em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né, a gente fez uma reunião lá no escritório social com as egressas e a gente veio para Rio Branco, no socioeducativo, com as adolescentes, com as mulheres trans e travestis que estão encarceradas dentro da unidade penitenciária masculina lá de Rio Branco, em Tarauacá e em Cruzeiro do Sul, falando sobre novas políticas de drogas e falando sobre o quão problemática é essa guerra às drogas, né? Como já bem diz a campanha, né? Na guerra às drogas, todo mundo é vítima. A gente entende que o trabalho delas existem aqui no Acre é muito importante porque dá voz e dá um lugar, inserir essas mulheres que estão aqui também no mapa do Brasil, né? Nós fomos por todo o Acre conversando com as egressas por esse tipo que não é apenas um tipo criminal que leva elas ao cárcere. É um tipo que seleciona as pessoas a estarem nesse cárcere. A regulamentação é importante para ser discutida em todo o país, em todos os lugares, e principalmente por aqueles que são atingidos. É importante que nós estejamos dentro da política de drogas dizendo que essa guerra é falida. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro numa favela. Quando a polícia entra nessa guerra às drogas, é só o traficante que aquela bala vai atingir? Não. É só a vida do tráfico que é influenciada quando a polícia entra na favela? Não. Quantos policiais assim, no Rio que mais perdem a vida por causa dessa guerra às drogas? Quando uma pessoa branca lá na Zona Sul é pego com 1 quilo de pasta base de cocaína, ele é considerado usuário ou traficante? Usuário, normalmente. Se ele for um cara da Zona Sul, num apartamento maneiro, agora uma menina que vai ser pega ali da favela com 2 gramas de maconha, ela vai ser considerada... Meu primeiro cigarro de maconha foi na escola, porque eu tinha colegas, né, que usavam, eu senti vontade. Depois que eu vim presa, agora eu não uso, né, porque eu tô presa, né, mas eu troquei pelo remédio controlado e eu sou dependente. Eu acho que foi em 2020 para 2021 chegaram e falaram não é para mais tabaco, cigarro nos presídios, mas em nenhum momento foram lá ter um tratamento para os usuários de cigarro. Porque a maioria das pessoas tenta um emprego, tu vai tentar um emprego, a pessoa te olha de cima e embaixo, não te acha qualificada para te dar um emprego. Aí tu vê teu filho pedindo que tudo que vê quer, aí tu olha assim, tu se submete àquilo, porque tu não tem trabalho, tu não tem nada, tu pega um bloco e tu vai pra boca. E no fim, tu
há de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não consegue levar. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. Ela fugiu triste a chorar, mas um dia ela vai voltar. A redução de danos vem escrita no produto. Ela avisa, ó, esse produto causa câncer. E a gente não tem isso também. Como é normal, natural, ter um bar em cada esquina da cidade? Ter uma rua inteira que todos os estabelecimentos são bares. E as pessoas podem comprar quanto álcool elas quiserem. Olha, eu posso ligar agora para uma distribuidora e pedir para vir entregar aqui 5 caixas de uísque. Ninguém vai me perguntar nada. Legalizar todas as drogas é a única forma da gente garantir também uma proteção real sobre um assunto que é tratado como tabu. Porque todo o assunto, aí a gente volta para a questão LGBT. Todo o assunto que é tratado como tabu, ele fica sem cobertura política. Ele fica sem a reflexão social e política necessária para lidar com aquele fenômeno. É a mesma pauta do aborto. É a mesma pauta da eutanásia. Às vezes a pessoa está em estado vegetativo, a última coisa que ela conseguiu dizer antes de virar um ser que não se comunica é: por favor, me desliguem. Do mesmo jeito que LGBT não tinha direito de se casar, ou de ter sua identidade respeitada, ou de ter o seu nome social respeitado. É o mesmo padrão que nós usamos para dizer por que nós achamos que as drogas devem ser legalizadas e por que a redução de danos não pode ser uma prática de preconceito, também evocando esse princípio. E é por isso que a guerra às drogas, a gente sempre diz que quem está vencendo são as drogas. Porque as drogas já são proibidas. O que mais a gente pode esperar de uma repressão ao uso de drogas do que proibir? E não funcionou. Não deu certo. Então não tem mais para onde a gente ir. Bom, o evento ele faz parte da Caravana do Conhecimento. Esse evento ele vai ser o último da Caravana e foi organizado pensando numa amplitude nacional, apesar de acontecer em São Paulo, e foi composto por 2 dias. No primeiro dia nós fizemos atividades totalmente online. A ideia desse evento, ele se chamou do Fluxo ao Fervo, para pegar todas as frentes de trabalho que o Edley trabalha com a questão da política de drogas, que é tanto o cuidado em contexto de rua, quanto o cuidado nos contextos de festa. Hoje também a gente vai inaugurar o nosso centro de convivência aqui nesse espaço, né? A ideia é inaugurar esse espaço aqui de sexta-feira, nesse território, interagindo com tudo que está acontecendo nesse território. Fazer as parcerias, pensar os cuidados, as articulações de rede, né? E como que a gente pode estar criando aí uma grande rede de resistência, pensando a redução de danos, pensando que a gente tem que estar forte porque vem surgindo vários ataques e a gente precisa estar forte e resistente aí para conseguir pensar o cuidado das pessoas. Eu acompanhei cerca de 20 mulheres, 18 dessas mulheres foram para ruas porque foram violentadas por parentes próximos, né? Por pai, padrasto, tio, primo. E aí foi o que fizeram que essas mulheres rompessem com laços familiares e constituíssem uma outra família na rua. Tem uma mensagem forte no livro de que a criminalização dessas mulheres, dessas companheiras,
tem causado mais danos, né? E a criminalização ela não é a saída é o apoio, a saída é a redução de danos, a saída é o empoderamento, é o convite para a luta, é a construção, o convite para que essas vozes sejam escutadas. E ultimamente tenho sido chamado de apologista, né? A galera disse que eu escrevi um livro para ensinar as mulheres a usar crack, né? E aí é uma galera que não leu, claro, que só leu Tornar-se Mulher Usuária de Crack, que não acessou o conteúdo do livro, mas que, enfim, o crack tem um pouco desse ódio que foi construído no Brasil, que foi construído na América Latina inteira. O direito penal, ele foi feito para perseguir determinadas pessoas. A criminalização da misoginia vai criminalizar os homens negros. A gente sabe para que serve o cárcere. A gente sabe quem acessa o cárcere. A gente sabe que o homem branco não vai acessar o cárcere. Não vai ser criminalizado pela lei da misoginia. Por isso eu não me sinto seguro não, principalmente que a gente vê na televisão. A polícia entra na favela, entra na casa do morador sem mandato, mata. Aí vira mais uma estatística, faz protesto, tudo e não dá em nada, não tem nenhum retorno pra gente. Vocês gastam tanto com revólver, com bala, com caveirão e sai matando as pessoas aí, mas mesmo assim continua todo mundo fumando. Então vamos que vamos, libera essas porra!